Imagine a cena. Saigon, 30 de abril de 1975. Você tem 72 horas para decidir. Permanecer sob o regime comunista ou arriscar-se a afogar-se no mar da China meridional. Seu vizinho, um médico que salvou vidas por 20 anos, está embrulhando finas folhas de ouro em tecido. Quintan, como chamam, folhas de ouro. Ele está convertendo todas as suas economias em algo do tamanho de um baralho de cartas. A balsa legal para a Malásia custa o 10 reais por pessoa. O bote do contrabandista para atravessar o mar aberto custa o mil reais por pessoa. Sua família de 4 pessoas precisa de os 4.000 dólares em dinheiro vivo, em uma moeda que o contrabandista aceite, e vocês têm 48 horas. O médico com as folhas de ouro está embarcando. A família com economias em uma conta bancária em Saigon ainda está esperando. 1,5 milhão de vietnamitas fugiram pelo mar da China meridional usando exatamente esse protocolo. Isso não é ficção. Essa foi uma estratégia de sobrevivência documentada durante uma das maiores crises de refugiados do século XX. Deixe-me dizer o que ninguém diz abertamente sobre metais preciosos. Ouro não serve para comprar pão durante um colapso. Não serve para trocar cigarros em postos de controle. Serve para o momento em que as fronteiras se fecham, as instituições falham e você precisa atravessar uma fronteira internacional com sua família e suas economias intactas. A autópsia está completa. A causa da morte é sempre a mesma e todos os sobreviventes tinham o mesmo seguro. Os refugiados vietnamitas desenvolveram um dos sistemas de fuga mais sofisticados da história moderna, centrado no Kinh Tan, lâminas extraordinariamente finas de ouro puro, prensadas em pilhas e embaladas para minimizar o volume. Eis a genialidade. Uma barra de ouro de uma onça vale 4.300 dólares aos preços atuais. São 31 gramas, um item visível, reconhecível e imediatamente identificável por qualquer guarda de fronteira que realize uma busca. As folhas de ouro, por outro lado, podiam ser empilhadas finamente, embrulhadas em tecido e achatadas em pacotes não maiores que um baralho de cartas. Quando descobertas durante buscas, poderiam ser confundidas com papel alumínio por funcionários que realizassem inspeções superficiais. Uma família de refugiados vietnamitas poderia carregar milhares de dólares em um pacote que praticamente não pesava nada. Quando um guarda descobre o que parecem ser finas lâminas de metal, a avaliação imediata pode ser de que o item não tem valor significativo. A descoberta de uma barra de ouro reconhecível resulta em confisco imediato. Mas eis a revelação que muda tudo. Essas famílias não acumularam ouro para gastar durante a crise. Elas o acumularam para atravessar fronteiras durante a crise e reconstruir suas vidas após o seu término. Viena, 1938. Você é um banqueiro judeu observando o Anschluss. Você possui um certificado de depósito no valor de 50.000 Reichsmarks. Seu colega tem 3 diamantes costurados no forro do casaco. Adivinhe qual de vocês conseguirá chegar à Suíça. O caso mais amplamente documentado envolve Oskar Schindler, subornando oficiais da SS com mercadorias do mercado negro, alimentos e diamantes para garantir a libertação de centenas de trabalhadores judeus de campos de concentração. Esses subornos funcionaram porque diamantes e ouro mantiveram seu poder de compra, mesmo enquanto o sistema nazista realizava um genocídio sistemático. O elemento crucial é que esses subornos não podiam ser recusados, pois representavam um valor real, que podia ser convertido em moeda corrente ou consumido diretamente. Uma pessoa que possuísse um certificado de depósito de um banco vienense não poderia usar esse documento para subornar um guarda de fronteira. O documento ou não tinha valor, ou poderia ser usado para identificar o portador como alvo. O mesmo padrão, as mesmas etapas, o mesmo resultado. Os ativos em papel que dependem de validação institucional evaporam quando essas instituições se tornam suas inimigas. Os ativos tangíveis que não exigem autoridade externa mantêm seu valor porque suas propriedades físicas, sua composição elementar, sua densidade, sua raridade, são reconhecidas universalmente. Vamos analisar detalhadamente o custo real de uma passagem segura em zonas de conflito contemporâneas. Síria, 2015 a 2016. 1 milhão de sírios chegaram à Grécia em 18 meses. A estrutura de preços era notavelmente consistente. Os contrabandistas cobravam aproximadamente 8.000 reais por pessoa por um lugar em um bote inflável na travessia da Turquia para a Grécia. A passagem legal de ferry custava o GAL 10, um acréscimo de 10.000%, transformando uma viagem legal em uma ilegal, gerenciada por redes criminosas. Uma família síria de 4 pessoas precisava de 4.000 reais, o equivalente a meses ou anos de economias, apenas para garantir a travessia para a Grécia. É importante ressaltar que esse preço era cotado em euros ou dólares americanos. As famílias precisavam converter a moeda local síria em moeda estrangeira aceita pelos contrabandistas. Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022.
Tanques russos cruzaram a fronteira ao amanhecer. 50 mil pessoas fugiram nas primeiras 48 horas. Os bancos suspenderam as transferências eletrônicas. Os caixas eletrônicos ficaram vazios em poucas horas. Você tem os 20 mil dólares na sua conta, no papel. Na prática, você não tem nada. Um refugiado ucraniano escapou com Bitcoin em um pendrive e uma frase mnemônica escrita. Ele vendeu alguns para pessoas que conhecia pessoalmente em troca de dinheiro, obtendo o equivalente a cerca de 600 dólares em zlotys poloneses. O Bitcoin funcionou para apenas um refugiado documentado. Eis o que quebra completamente o modelo para ativos digitais. O Bitcoin exige conectividade com a internet para verificar o blockchain, eletricidade para alimentar os dispositivos, acesso a corretoras de criptomoedas e familiaridade com procedimentos de segurança digital. O ouro não exige nada disso. Um refugiado com ouro pode entrar em qualquer país, independentemente do seu nível de desenvolvimento econômico, e o ouro manterá seu valor e conversibilidade. O ouro pode ser negociado tanto nos países mais ricos, com sistemas bancários sofisticados, quanto nos países mais pobres, com apenas mercados de câmbio informais, porque o ouro é universalmente reconhecido. O detalhe mais revelador no caso ucraniano do Bitcoin é que o refugiado não continuou vivendo na Polônia como detentor de bitcoins. Ele converteu seus bitcoins em moeda fiduciária o mais rápido possível, mesmo nas circunstâncias mais favoráveis para criptomoedas. Um refugiado com conhecimento de tecnologia vindo de um país com infraestrutura funcional para criptomoedas, os ativos digitais são tratados como uma etapa intermediária para a obtenção de moeda forte, que pode ser gasta em comida, abrigo e passagem. A Venezuela serve como exemplo. Quando o Bolívar despencou de 6,3 por dólar americano em 2013 para mais de 3 mil por dólar em 2016, a inflação atingiu 4.000% somente em 2017. Suas economias de 10 mil reais passaram a valer apenas 250. Os venezuelanos que haviam acumulado economias em moeda local viram sua riqueza evaporar completamente. Aqueles que possuíam ouro viram seu valor nominal em bolívares aumentar substancialmente e puderam negociá-lo no mercado paralelo por dólares americanos a taxas que refletiam o verdadeiro valor internacional. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você chega a um país seguro, pois é aqui que o protocolo de saída da maioria das pessoas falha. De acordo com a lei de sigilo bancário, qualquer pessoa que entre ou saia dos Estados Unidos com mais de 10 mil dólares em dinheiro deve preencher o formulário 105 do FinCEN. Eis a distinção legal que revela por que o ouro é mais seguro que dinheiro em espécie. O ouro físico, barras e lingotes, não é classificado como moeda ou instrumento monetário pela lei de sigilo bancário. Alguém que carrega os 50 mil reais em barras de ouro ao cruzar a fronteira dos Elcamaro não aciona, tecnicamente, a exigência de preenchimento do formulário 105. Já alguém que carrega os 10 mil reais em dinheiro, aciona. Mas aqui está a armadilha. Embora o ouro não seja classificado como moeda, ainda está sujeito às obrigações de declaração alfandegária. A omissão na declaração correta de metais preciosos resulta em apreensão sob as autoridades alfandegárias. Não declarar ouro não é uma violação da lei de sigilo bancário, mas é uma violação da lei alfandegária e resulta na confiscação total do valor, de acordo com as leis de confisco de bens civis. Os mecanismos processuais são brutais. Quando a alfândega dos espanheiros apreende bens, emite uma notificação de apreensão. Você tem 30 dias para responder. Para alguém que acabou de fugir de uma zona de guerra sem representação legal, sem conhecimento dos procedimentos legais americanos e possivelmente sem endereço fixo, esse processo se torna praticamente impossível de navegar. O ônus da prova recai sobre você para demonstrar que os bens apreendidos não estão ligados a atividades ilegais. Para alguém que foge de uma zona de conflito com ouro acumulado ao longo de décadas de trabalho e economias, comprovar uma origem legítima sem acesso a registros bancários ou documentação torna-se extremamente difícil. É aqui que a teoria se depara com a realidade e a estratégia da maioria das pessoas desmorona. Uma barra de ouro de 1 onça representa o 4.340 aos preços atuais de mercado. Para um refugiado que tenta subornar um guarda de fronteira para obter passagem por um valor entre os 300 nalars e os 500 reais, oferecer uma barra inteira de 1 onça representa um pagamento excessivo e exige negociações complexas sobre o troco. Além disso, uma barra de 1 onça não pode ser simplesmente dividida em frações sem equipamentos especializados. Se você oferecer uma barra no valor de starting 4.300 dólares por uma passagem que custa os 300 dólares, não terá como acessar os 4.000 reais restantes sem encontrar um joalheiro para derretê-la e dividi-la, o que é improvável em um posto de controle de fronteira.
A denominação ideal é a barra fracionária, especificamente barras de 1G, 5G e 10 graras. Uma barra de ouro de 1G pesa 0,032 onças Troy e vale aproximadamente $140 aos preços atuais do ouro, sendo pequena o suficiente para servir como meio de troca por serviços específicos sem negociações complexas. Um refugiado pode oferecer uma barra de 1 dirham para passagem e o guarda saberá instantaneamente seu valor aproximado. Essa distribuição oferece diversas vantagens. Reduz perdas catastróficas caso uma única barra seja descoberta e apreendida. Proporciona a granularidade necessária para transações reais. Permite o uso estratégico de recursos em diferentes etapas da fuga. Usam-se barras de 1G para combustível e guias nas etapas iniciais, barras de 5G ou 10 grara para contrabandistas e barras maiores para transações finais no país de destino. Eis o que os dados mostram sobre por que os metais preciosos funcionam quando a autoridade entra em colapso. O ouro representa um valor que não requer explicação, justificativa ou apelo a autoridades externas para validação. Quando um guarda de fronteira se depara com alguém oferecendo uma moeda de ouro, ele reconhece instantaneamente o valor genuíno, sem precisar verificar por meio de qualquer mecanismo institucional. Durante o colapso de um Estado, precisamente quando o protocolo de saída se torna necessário, a autoridade institucional que valida a moeda fiduciária evapora. Um guarda de um regime em guerra não aceitará a moeda desse regime como pagamento, porque teme que o regime entre em colapso total e torne a moeda sem valor. O ouro transcende qualquer regime ou sistema político específico. Um oficial nazista, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, recusaria uma mala de Reichsmarks, mas aceitaria ouro como suborno, justamente porque o ouro mantém seu valor mesmo com a mudança de regime. Um espectador expressou isso perfeitamente. Seu avô, que viveu 2 guerras mundiais na Alemanha, sempre dizia que era preciso ter moedas de prata ou ouro suficientes para subornar um guarda. Esse avô entendia o verdadeiro significado do dinheiro quando o Estado se torna seu inimigo. A certeza da liquidez influencia a disposição do guarda em aceitar o suborno. O ouro pode ser convertido em dinheiro em qualquer país do mundo, a qualquer momento. Há um preço determinado por mercados globais bem estabelecidos. Quando você oferece uma barra de ouro a um guarda, ele entende que pode entrar em qualquer casa de câmbio ou instituição bancária e converter esse ouro em dinheiro em questão de horas. Para quem consegue chegar a um país seguro e busca manter o ouro acumulado sem que ele seja confiscado, a documentação adequada torna-se essencial. Declarar bens na fronteira gera atritos e atrasos, mas a omissão de declaração praticamente garante o confisco. A estratégia legal mais eficaz envolve portar comprovantes de compra, faturas, recibos, certificados de autenticidade e laudos de análise. Para quem acumulou ouro ao longo de décadas antes de fugir, essa documentação pode ser impossível de obter. Mas mesmo uma documentação parcial fortalece sua posição legal. Uma vez que os agentes alfandegários descobrem que você tentou ocultar bens, sua credibilidade fica comprometida. Geralmente, é mais eficaz declarar todos os bens na chegada e aceitar os atrasos e questionamentos que se seguem, em vez de tentar uma ocultação parcial que provavelmente será descoberta. Uma estratégia mais sofisticada é entrar inicialmente sem importar grandes quantidades e, posteriormente, importar metais por vias legais, após estabelecer residência e poder contar com assessoria jurídica. Essa abordagem evita o risco de ter toda a riqueza acumulada confiscada na travessia inicial da fronteira. Então, o que você faz? 5 elementos. 1. Acumule ouro em frações agora, não barras de 1 onça. Compre em denominações de 1G, 5G e 10 reais. Compre pequenas quantidades continuamente ao longo de anos, não grandes quantidades de uma só vez. 2. Distribua seus bens pelo corpo durante o transporte. Pochete, bolsos, forro das roupas. Se algum desses locais for descoberto, você não perderá toda a sua riqueza. 3. Considere uma perda de 10 a 30% devido a subornos, apreensões e roubos. Acumule mais do que você espera precisar. 4. Declare todos os seus bens na fronteira do país de destino. Leve consigo toda a documentação que possuir. Consulte um advogado imediatamente. 5. Entenda que isso é um seguro para o pior cenário possível, não para comprar pão durante um colapso, mas para atravessar fronteiras quando as instituições falham e preservar as economias acumuladas ao longo da vida, em meio a mudanças de regime. A questão não é se você será afetado. A questão é se você perceberá o que está por vir, ou se encontrará parado em uma fronteira fechada, se perguntando por que sua conta bancária mostra $20.000 no papel enquanto o caixa eletrônico está vazio, enquanto a pessoa ao seu lado, segurando um pacote de folhas de ouro do tamanho de um baralho de cartas, embarca em um barco rumo à segurança.
Reconhecer padrões não é pessimismo, é preparação. O precedente não é ambíguo, é definitivo. 1,5 milhão de vietnamitas, milhões de refugiados judeus, 1 milhão de sírios, 5,8 milhões de ucranianos. Mesmo protocolo, mesma classe de ativos, mesmo resultado. Não se trata de se, você precisará disso, mas sim de quando.